Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Já entrei aqui e vi que o chat está super aquecido, até subir a barrinha para não perder nenhum comentário que me mandaram. Estamos aqui hoje começando o mês de março, juntos nessa live do SNAG, para falar aí sobre resultado, carteira do fundo que a gente tem de janeiro, né? Lembrando, fundos imobiliários e fiagros, a gente sempre anuncia e paga rendimentos sempre referente ao mês anterior e solta as informações do fundo também referente ao mês anterior. Então, é por isso que a gente está agora no comecinho de março, né, falando ainda de fevereiro. Março acabou de começar e as informações que a gente tem até agora fechadas do fundo são referentes a janeiro. Então, vamos lá, vamos mandando primeiro um boa noite aqui para mim. Deixa eu ver quem mandou boa noite, que eu já recebi muitas perguntas. Boa noite, o El Pipeline, que está sempre aqui com a gente em todas as lives. A Glandinha, que já mandou boa noite, já foi respondendo pergunta de imposto de renda. Vou reforçar aqui para vocês também. Robson, Fabão Investe, boa. Bom, essa aqui é muita pergunta. Boa tarde. O Edson mandou boa tarde. Edson, não sei de onde você está falando. Aqui em São Paulo, além de ser mais de 6 horas, né? Falando que depois das 6 já tem que falar boa noite. Tá um clima de chuva aqui, tudo escuro, nublado, eu já estou sentindo como se fosse 10 da noite aqui. Bom, e aí o Felipe Gabriel, que eu vou fazer uma abertura especial para ele, para tirar todas essas dúvidas aqui. Mas obrigada, pessoal, aí pela audiência. Vamos fazer essa live ser bastante produtiva, então me mandem bastante perguntas para a gente conversando aqui sobre o SNAG, tá? Antes de eu responder as perguntas, deixa eu dar um overview aqui para vocês, né? Então, em janeiro, que a gente anunciou os rendimentos aí no mês de fevereiro, anunciamos mais uma vez, sem muita novidade, R$ 1,20. Essa é a velocidade de cruzeiro que o nosso fundo vem pagando. Lembrando que em dezembro a gente fez um follow-on, né, a segunda emissão de cotas aí do SNAG. Foi uma segunda emissão de cotas muito bem sucedida, tivemos excesso de demanda, né, mais investidores pedindo cotas do que a gente tinha disponível na oferta. Dobramos o tamanho do fundo, né? Então hoje o SNAG é um fundo de 300 milhões de reais, aí já com mais de 30 mil cotistas, né? Então crescemos o tamanho do fundo. O número de investidores que confiam no nosso trabalho aumenta todo dia, então a gente fica muito contente com isso, e a liquidez no mercado também, né? O SNAG é um fundo que tem 1,5 milhão, 2 milhões de liquidez aí por dia, então a gente fica muito contente por esses números e por essa velocidade de cruzeiro aí que o fundo está pagando, tá? De R$ 1,20, que gera para o investidor uma rentabilidade totalmente isenta, né, de imposto de renda e anualizada da próxima aí de 15% ao ano, tá? Então, demos um overview aqui do fundo, já tem um relatório gerencial disponível no site da Suno Asset, você já consegue acessar todos os detalhes da carteira, e a carta de gestão, os comentários de gestão já estão prontinhos, a gente só está esperando fechar aí a coluna agro para postar essa carta para vocês, tá? Durante essa semana a gente deve postar, vamos ver se amanhã, vou dar uma cobrada aí no time para a gente já divulgar, tá bom, pessoal? Fiz essa introdução, vamos lá para as perguntas. Ó, o pessoal do Suno Notícias já está até falando que às 7 horas vai ter a live do Suno Notícias, então eu vou tentar responder de forma ágil aqui, para a gente usar todo o nosso tempo juntos e tirar dúvidas do SNAG, tá? Deixa eu subir aqui no chat e começar com esse batidão de perguntas. Ó, Felipe, presta atenção aí, hein, para ver se você está entendendo tudo, que eu vou dedicar alguns minutinhos aqui para você. Então, o Felipe, pessoal, mandou algumas perguntas bem legais que a gente consegue explicar bastante do fundo, né? Então, vamos separar aqui por blocos. Primeiro, em que cadeia de risco está inserido o SNAG, né? Crédito direto ao produtor, a empresa que compra a colheita, né? Então, ele quer entender um pouco aqui de risco do fundo. Vamos responder essa pergunta. E depois ele fala sobre a indexação, né? Ele está falando que a maior parte do fundo é indexado ao CDI e que ele acha que no longo prazo isso não é sustentável, porque depois o CDI cai, né? Em uma economia já mais controlada, né? Hoje a gente está nesse patamar alto de juros, principalmente para controle de inflação, deve ficar nessa Selic de 13,75 até o final do ano, né? Então, enfim, esse ano vai ser esse juros elevado mesmo, mas ele está falando, ó, Amanda, no longo prazo os juros vai cair e aí o fundo vai perder atratividade. Além de tudo, ele é indexado ao CDI, mas tem outros fundos imobiliários, né? E aí ele está comparando o Fiagro com o fundo imobiliário, que são indexados a IPCA, por exemplo, ou a CDI, e pagam mais.
Então vamos lá, Felipe, deixa eu te explicar todo o contexto aqui para ver se eu consigo responder todas essas dúvidas. Primeiro, questão de risco, tá? O SNAG 11, ele é um fundo que tem praticamente 90% do seu portfólio em um CRA. Então, ele é um fundo basicamente de CRA, né? Aqui, 90% do portfólio está num CRA. O que é um CRA? É uma dívida. Então, uma dívida, assim como no SNCI, nosso fundo que tem aí uns 40 CRIs, no CRA, o risco da dívida é crédito. Então, aqui a gente está falando de um fundo que tem o maior risco aqui, um risco de crédito, tá? Beleza. Entendi que o maior risco do fundo é o risco de crédito, mas que risco de crédito é esse, né? O que o CRA ali está fomentando e que tipo de risco isso traz para o fundo? O CRA, a gente tem ali dentro do CRA 35 devedores, tá? Então a gente tem um CRA bastante pulverizado na ponta do devedor final. Inclusive, se a gente pega a média de concentração, tá, desses devedores no CRA, a gente tem uma média de 3% por devedor. Então, a gente tem uma dívida distribuída em 35, né, devedores finais, com uma média de 3%, tá, de dívida ali por devedor. Então, é bem pulverizado. E o que são esses devedores? Tá? Eles são clientes da Boa Safra, que compram sementes dela e pagam para ela a prazo. Então, o que a gente faz na dívida? A gente antecipa esse dinheiro, dá esse dinheiro para a Boa Safra, e o fundo é que assume, né, esse recebimento desses 35 clientes finais, tá? Esses clientes finais são clientes que compram da Boa Safra o quê? Soja. A Boa Safra é uma empresa que está no segmento de soja. Ela trata a soja e aí ela cria uma soja lá que tem um índice de fertilização de 90%, né? Uma soja super fértil. Então, esses clientes compram essa soja da Boa Safra e vendem lá, plantam para vender depois ou vendem para clientes dele, no caso de revendas. Aqui no SNAG, tá? Esses clientes que estão suportando a dívida, que hoje são 35, todo ano a gente renova ele. Por quê? A safra da soja é de um ano. Então, deu um ano, esses clientes pagam. E aí, como a gente não quita a dívida, a gente renova ela com novos clientes. Então, é super legal vocês acompanharem na carteira aqui do fundo agora de janeiro, no relatório gerencial, que a gente abre esses 35 novos clientes que a gente acabou de renovar o lastro, tá? Tudo que dá suporte à dívida chama lastro. Então, a gente acabou de renovar esses clientes e esses 35 clientes, Felipe, são revendas basicamente, tá? A revenda, ela não vende só soja, ela vende uma série de outros produtos, né? Então, o risco de pagamento final é da revenda. O contrato que ela usou para o CRA é um contrato de soja, mas para ela me pagar lá daqui a um ano, ela vai usar a receita dela, tá? Então, eu acho super legal o investidor entender todo esse desenho do CRA, porque a gente pode olhar para o fundo e falar, é um fundo só de soja. É verdade, né? Ele tem uma concentração nesse segmento de soja, porque os contratos que dão suporte ali à dívida são contratos de venda de sementes de soja. Mas o devedor final, que são esses 35, essas 35 revendas que a gente tem hoje no CRA, são revendas que vendem de tudo, né? Revenda nada mais é do que um supermercado lá do agronegócio. Então vende ração, vende semente, vende terra, vende equipamentos, e ela vai usar dessa receita de vendas para quitar a dívida, tá? Então quando a gente entende ali primeiro o todo, a gente vê que o risco final do fundo agora, né, com esse lastro atual, está em uma revenda que tem várias fontes de receita, tá? E quando a gente pensa em concentração no contrato que dá lastro é soja mesmo, e a gente está bem confortável no fundo exposto em soja, porque hoje soja é basicamente a maior cultura no Brasil que contribui para o valor bruto total da produção agro, tá? Então, respondi a primeira parte da sua pergunta, eu vou responder a segunda agora. Questão do CDI. Se você pega o SNAG e todos os outros FIAGROS, tá? Vou generalizar, porque é assim que acontece em todos os outros também, que são FIAGROS de dívida, as dívidas são atreladas ao CDI. Por que são atreladas ao CDI? Porque quando a gente está falando da cadeia do agronegócio, a gente está falando de um mercado que ele tem muito mais a ver com o custo de capital do mercado como um todo, que se baseia nos juros, né, no CDI. Diferente do mercado imobiliário. Quando a gente pensa em custo do capital do mercado imobiliário, né, o que fomenta o mercado imobiliário? Locação, compra de imóveis, né? Então, esses contratos, ele tem um lastro imobiliário ligado à inflação, ao IPCA, que é o poder de compra ali do consumidor, né, que vai pagar ali a sua casa, o seu apartamento, a sua locação. Então, por isso que no imobiliário, né, fundos de CRI, você vê muito mais IPCA.
No agro, você está falando de uma cadeia de financiamento que usa como parâmetro as taxas de mercado. Então, é super importante você casar o indexador da sua dívida com a dinâmica do mercado ali do devedor que está pagando ela. Faz sentido eu fazer IPCA em um fundo de CRA? Depende muito, né? Se eu tenho, por exemplo, um imóvel lá dentro, faz sentido ter IPCA. Aqui no fundo a gente tem 2 imóveis, né? E os contratos são corrigidos ao IPCA, porque está ligado ao meio imobiliário. Agora, quando eu estou financiando ali revendas, empresas do agro, faz muito mais sentido eu financiar no CDI, porque é o custo ali de capital que ele está exposto, tá? Então, primeiro ponto, é importante, super importante, você ter esse alinhamento de indexadores para você criar uma dívida saudável. Segundo ponto, Amanda, mas o CDI vai cair. Eu espero que ele caia, né? Todos nós, né? Porque isso quer dizer que a economia, de uma forma geral, está sendo controlada, principalmente no que tange ali inflação, né? Risco Brasil. Então o CDI vai cair. O CDI, a gente já tem expectativas esse ano que ele vai ficar nesse patamar mais elevado, deve começar a cair no final do ano, e lá para 2024, 2025, o patamar de juros vai descendo aos poucos, tá? Os juros, ele tem uma dinâmica muito diferente da inflação. A inflação é aquela caixinha de surpresas, né? Por exemplo, o governo soltou ontem que vai voltar impostos na gasolina, e todo mundo já começa, meu Deus do céu, quanto será que vai ser a inflação do próximo mês, né? Você fica naquela dúvida. Quando sai o número é uma surpresa. O CDI não. Eu sei que tem as reuniões do cupom, de 3 em 3 meses, que existe uma discussão sobre a taxa de juros e que o mercado sinaliza muito bem, né, se ele vai diminuir a taxa, em que velocidade. Então, a gente tem uma previsibilidade muito maior da taxa de juros. Por que eu estou te contando toda essa história, tá, Felipe? Porque com essa previsibilidade, a gente pode ajustar a nossa alocação. Ah, olha, a partir do final do ano, os juros vai cair. Então, vamos procurar umas operações em CDI, que tem uma taxa de juros mais alta, né? Em vez de um CDI mais 3, um CDI mais 4, um CDI mais 4,5, para manter uma rentabilidade num patamar que eu quero ali para o meu investidor. Daqui 5 anos, o CDI vai estar na casa ali dos, 6%. Então, vamos pegar umas operações CDI mais uma taxa de juros mais elevada também? Ou, está fazendo mais sentido a gente financiar o agro no segmento imobiliário, porque a inflação traz ali uma rentabilidade total melhor. Então, a gente tem tempo para ir se preparando, tá? Opções de financiamento no agro tem muitas, é super importante você casar as dívidas com esses indexadores, né, que trazem uma saúde como um todo, e o CDI, de novo, né, ele é muito mais previsível, então dá tempo para o time de gestão e manejando ali a sua alocação, tá? E último ponto para eu fechar, nossa, esses quase 10 minutos que eu estou falando aqui só para o Felipe, essa questão de, tá pagando pouco, né? Acho que, Felipe, 15% ao ano isento de imposto de renda é uma rentabilidade super bacana, tá? E essa rentabilidade, ela reflete um posicionamento do fundo. O SNAG, diferente de basicamente a maioria dos fiagros do mercado, ele é um fundo de risco baixo. A gente está aqui falando de segmento de soja, como eu já comentei, um dos segmentos que mais contribuem para a geração de valor aqui do agro, uma dívida totalmente pulverizada, que a gente seleciona a dedo o lastro todo ano para trazer contratos bons e que mantenham essa dívida saudável e que a gente tem os mecanismos ali de garantia junto com a boa safra, tá? O colchão ali de garantia caso tenha inadimplência. Então, diferente dos outros fiagros, a gente quis começar o SNAG com o fiagro muito pé no chão, né? Muito arroz com feijão com risco muito baixo. E pagar 1,20 para um risco baixo, a gente considera que é bastante atrativo, tá? Então, de novo, isso é muito pessoal do investidor, você tem que entender o risco que você está disposto a correr para a rentabilidade que você quer receber e montar a sua estratégia de investimento. Mas eu espero que com essas respostas aqui eu tenha minimamente te ajudado aí com as suas dúvidas do SNAG, tá? Vamos lá, o Matheus me mandou o seguinte: podendo informar onde o contista consegue as informações, consegue pegar o informe de rendimento? A Glenda, gente, já até respondeu, tá? Aqui. Mas eu vou reforçar para vocês. O informe de rendimento, onde você consegue acessar a informação da quantidade ali, né, da guarda das suas cotas. Isso é sempre no custodiante. No caso do SNAG, o custodiante é o mesmo que o administrador, que é a Singulare. Então, todo custodiante tem um portal lá dele,
tá? Seja Singular, seja BTG, seja Oliveira Trust, estou falando os custodiantes que a gente tem de todos os nossos fundos aqui. Você entra no portal do investidor desses custodiantes, a gente já até mandou um link desses custodiantes no Telegram, que é um canal direto que a gente tem com cotista de cada fundo. Acredito que a gente vai postar no Instagram da Suno Asset, se a Glenn estiver acompanhando e a gente for postar mesmo, confirma aí para o pessoal. Mas você vai no site do custodiante, você faz um cadastro, tá, pessoal? Você pode falar, mas eu tenho conta só na corretora X. Eu nunca acessei a Singular, né? Não tenho conta na Singular, não tem nada a ver, tá, gente? São coisas diferentes. Você faz um cadastro lá no seu custodiante e você pega as suas informações de custódia, né? O que é a custódia? É a guarda ali das suas cotas, e não ter a quantidade lá certinha, o preço que você pagou por elas. Então lá é o lugar mais correto, indicado, né? Muito mais do que da sua corretora, vai lá no seu custodiante e pega ali de onde vocês têm o fundo. Amanda, mas além dos fundos da Suno, eu tenho fundos de outras gestoras que eles não têm Telegram e não me mandaram, não me sopraram lá quem é o custodiante. Mas você encontra essa informação nos relatórios gerenciais, tá, dos fundos, é para ter lá, ou no limite no regulamento, tá? Então fica tranquilo, aproveita que tem tempo aí para você fazer o seu imposto de renda e vai acessando a custódia de todas as suas posições com calma, para você declarar direitinho, tá? Vamos lá para mais perguntas. O pessoal perguntando, o João também perguntou sobre informe de rendimento, acho que eu já ajudei o João também nessa pergunta. Well Pipeline, boa noite, Snag Top Z. Lá, o El Pipeline falou que já até recebeu por e-mail da Singular. Eu recebi os meus por e-mail já também, de todos os meus custodiantes. Provavelmente o Pipeline já tem o cadastro lá. Quando você se cadastra, eles mandam automático para vocês todo ano, tá, gente? Então, gasta um tempinho aí fazendo o cadastro. O cadastro, se eu não me engano, tem um prazo para validação, que depende do custodiante. Tem uns que é 3 dias, tem uns que é 1 semana. Então, não deixa para a última hora, já faz logo e nos próximos anos eles já vão mandar automático aí no e-mail de vocês, tá? Vamos lá, o Robson perguntou o seguinte, pergunta, em qual cenário poderia ver as cotas cair e os seus rendimentos? Bom, Wagner, a cota a mercado do fundo cair seria por um movimento de mercado, né? Assim, não sei se você perguntou da cota a mercado ou da patrimonial, vou responder as duas, tá? A cota a mercado, então tem que entender movimentos de mercado. Por exemplo, os fundos de papel, como o SMCI, eles sofreram uma queda porque o pessoal está tendo uma fuga, né, de dinheiro para renda fixa, porque a Selic está no patamar de 13,75. Então o investidor fica mais avesso, né, fica mais contra risco, fica com medo de volatilidade do mercado e muitas vezes vende ali a cota numa euforia e faz a cota cair. Então esse é um movimento que pode fazer a cota cair no mercado. Pode ter algum evento ali de crédito que cause uma insegurança no investidor e ele também venda as suas cotas ali e faça a cota cair. Deixa eu pensar o que mais. Quando a gente anuncia rendimento do fundo, né, o pessoal, no dia de anúncio ali na Datacom, que é todo dia 15, por mais que no Snag a gente anunciou antes, né, a Datacom é sempre a data oficial. E no dia seguinte da Datacom, é normal ter um ajuste, tá? Isso é um efeito ali, a bolsa ajusta o valor da cota no mercado, ela desconta o rendimento. Então, todo dia depois de Datacom, de qualquer fundo imobiliário, Fiagro que você tem, a cota vai cair. Fica tranquilo, não aconteceu nada, isso é simplesmente um movimento de ajuste, tá? Então, esses são alguns casos que a cota mercado pode cair. O que protege essa queda, né? O fundo tem uma boa comunicação com o mercado para o investidor não se assustar, né, com nada. E, principalmente, liquidez ali do fundo, né? Quando você tem um fundo que tem pouca liquidez, qualquer venda no mercado marca muito a cota para baixo. Então, um fundo que tenha 0 de liquidez, se você vende uma cota num dia, 50% abaixo, ele vai lá ficar marcado 50% abaixo. Quando você tem um fundo que tem muita liquidez, vendas pequenininhas, às vezes de investidores preocupados ou que se afogam em vender a qualquer preço, não afeta tanto a cota do mercado. Então, por isso que o componente de liquidez é super importante, né? O Snag aqui que a gente está falando é um fundo muito líquido, então você não precisa se preocupar com esses movimentos de euforia, às vezes de poucos investidores, tá? O fundo te protege disso pela liquidez que ele tem no mercado. A cota patrimonial do fundo cair, que é o patrimônio, né? Quanto vale mesmo o fundo,
Pode ser movimentos de marcação a mercado, né? Como a gente tem um fundo de dívida aqui, igual o SNCI é mais sensível ainda, né? Porque tem muitas dívidas atreladas ao IPCA, o SNAG é o CDI, mas existe uma marcação a mercado sempre de dívida. Então, isso afeta também a cota patrimonial e custos ali que o fundo tenha, né? Por exemplo, a gente faz uma oferta, por mais que as ofertas da Suno sejam muito baratas, né? A gente tem custo com advogado, às vezes todo ano tem custo ali de auditoria, né? Então, são custos que eles batem, né, na cota patrimonial do fundo. E os rendimentos do fundo cair, pode ser um evento de crédito, tá? Como a gente está falando de um fundo aqui de crédito, o SNAG, majoritariamente, pode ser um não pagamento, né, de um juros ali mensal, faz o seu rendimento cair. Então, um evento de crédito é o que pode impactar aqui os rendimentos do fundo e os dias úteis também do mês. Inclusive, eu vou fazer uma gravação só disso, tá? Porque esse ano a gente tem alguns meses com poucos dias úteis. Fevereiro foi um mês com 20 dias úteis. Abril tem 18 dias úteis, se eu não me engano. Então, quanto menos dias úteis tem, menos uma dívida rende dentro do mês. Isso é super normal, tá, gente, do rendimento cair. Até me mandaram no Telegram, nossa, mas e se o rendimento cair porque teve menos dia útil, né? Pessoal, isso não quer dizer nada, tá? Você tem que pegar o seu rendimento e fazer uma conta, né, anualizada de acordo com os dias úteis no mês. Então, se rendeu a mesma coisa, só que em um mês teve 20 dias úteis, no outro teve 22 e no outro 18, se eu faço a conta anualizada por esses dias úteis, vai dar o mesmo rendimento anual. Então, não se assustem com isso por dia útil, tá? Na gravação que eu vou fazer específica, eu vou abrir um Excel, vou fazer uma continha ao vivo para vocês verem. Mas falei aí, Robson, alguns dos motivos, tá? Que você pode ter variação de cota mercado patrimonial e nos rendimentos, tá bom? Tem que acompanhar os fundos para ficar ligado no que está acontecendo, se é algo que é muito arriscado, né? E você deve se preocupar, ou se às vezes é um movimento só especulativo de mercado, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui. O Alexandre mandou o seguinte: por ter menos dias úteis em fevereiro, os rendimentos não são menores, vai usar alguma reserva? Obrigada pelos vídeos mensais. Bom, Alexandre, então vamos lá. A gente ainda não recebeu o fechamento contábil dos fundos, tá? Normalmente a gente recebe lá para o dia 10, então é ali que a gente vai ver quanto efetivamente foi pago pelo CRA, mas obviamente que a gente já fez uma projeção, né? E na projeção do CRA e de qualquer outra dívida que seja corrigida por dias úteis, ele paga menos mesmo em meses que tem ali menos dias úteis, tá? O SNAG, ele tem uma pequena reserva, tá? A gente aqui não opera com uma reserva muito alta no SNAG, deixa eu falar na vírgula quanto que foi a última, ó, tô com o relatório gerencial. Aqui, ó, a gente tem 4 centavos de reserva e a gente usa essas reservas, tanto no SNAG quanto no SNCI, que são fundos de dívida, e esses fundos de dívida, eles entregam valor total para o cotista todo mês. Então por que vocês mantêm reserva? Para momentos de mercado, como no SNCI, que a gente teve deflação, né, surpresas ali nos indexadores, ou para quando a gente faz um follow-on, né, quando a gente cresce muito fundo, a gente aloca, por mais que a gente aloque muito rápido, às vezes tem uma ineficiência do mês que eu aloquei para o mês que a dívida me paga. Isso aconteceu no primeiro mês do SNAG, todo mundo ficou surtado, né? Não sei quem é cotista desde o começo, o SNAG no primeiro mês pagou só 60 centavos. Aí o pessoal já estava louco, né? Nossa, está acontecendo alguma coisa, não estava acontecendo nada. O fundo tinha acabado de nascer, ele liquidou o CRA ali no meio do mês, então o CRA só rendeu metade dos dias úteis do mês, né? Então, de novo, se você fizesse os 60 centavos pelos dias úteis que ele rendeu, daria na mesma coisa que 1,20, tá? Mas essas reservas, né, voltando aqui para a pergunta, a gente mantém ela para esses momentos mais estratégicos de crescimento ou de surpresas de mercado, tá? Posto isso, Alexandre, a gente vai distribuir o valor total que o SNAG vai render em fevereiro. Se vai render um pouco menos por dias úteis, isso deve afetar um pouco a rentabilidade. Na vírgula, a gente vai ficar sabendo, provavelmente semana que vem, deixa eu ver que dia que é semana que vem, acho que no final da semana que vem a gente já consegue soltar aí os rendimentos e oficializar esse valor, tá? Vamos lá, muitas boas noites. O pessoal da Suno mandou aqui o link do relatório gerencial, tá, pessoal? E eu aconselho todo mundo que ainda não conhece o relatório gerencial acessar, porque ele é um relatório que vem com bastante detalhe ali dos ativos, né? Dos imóveis que a gente tem em arrendamento, em contrato de locação, e principalmente do CRA,
que representam 90% da carteira, a gente tem uma abinha ali do relatório gerencial super especial, que a gente mostra todos os detalhes desses 35 aí devedores que suportam uma dívida. Vamos ver como vai ser o ritmo de perguntas aqui na live, que se me sobrar um tempinho, no final eu abro aqui para vocês essa aba do relatório gerencial, tá? Mas abram aí o link e deem uma navegada para vocês conhecerem também, se adaptarem com o formato e irem acompanhando sempre esse trabalho aqui do fundo, tá? Felipe agradeceu. Ó, Felipe, então acho que você entendeu, né? Se tiver mais dúvida, manda sempre. Lembra de acompanhar lá no Instagram, que toda semana a gente abre caixinha de perguntas, às vezes por uma dúvida pontual ou outra. E tá certo, tem que estudar mesmo antes de entrar, né? Você tem que estar confortável com os riscos. Eu acho que ter agro na carteira é super importante, tá? Não sei se você já tem algum outro FIAGRO, mas é super bacana você trazer o segmento agro para sua carteira. Por quê? O agro, além de ser um segmento muito forte na geração de valor, na geração de riqueza do Brasil, né? A gente está falando de 1/3 aí do PIB, ele é um segmento muito descorrelacionado, né? O que isso quer dizer? Às vezes, quando lá na pandemia, que a maioria dos segmentos de mercado caíram muito, né? Imobiliário caiu, industrial, comércio, tudo fechou e teve uma grande correção, né, desses segmentos para baixo. O agro tem um gráfico dele de crescimento que eu sempre uso em apresentações, ele cresce todo ano, né? Ele é um reloginho crescente. E por que isso acontece? Né? Porque o mundo como um todo está crescendo, a população está crescendo e o Brasil se posiciona como um dos maiores países, né, que alimenta aí essa população mundial com exportação de grãos, principalmente proteínas, né? Então a gente tem um papel fundamental para isso e o agro sempre está crescendo, né? Independente de crise, a alimentação é uma necessidade básica das pessoas. Então é super legal você ter fundos, né, investimentos de segmentos descorrelacionados, porque em momento de crise ele sustenta ali sua carteira. Tá? Então estuda com carinho, se você não optar pelo SNAG, tudo bem, mas tenha alguma exposição agro no seu portfólio. Bom, vamos lá, o Luiz mandou o seguinte, com essa última subscrição, vocês vão focar na diversificação do portfólio ou vão continuar focados em CRI e CRA de fornecedores de soja? Luiz, vamos lá. A nossa subscrição, ela foi finalizada dia 29 de dezembro. Então, foi ali depois do Natal, uma loucura. A gente, todo mundo online aqui, trabalhando muito. E no mesmo dia, a gente já alocou ela. Então, a emissão ela aconteceu no finalzinho de dezembro e ela virou o ano já totalmente alocada, tá? Foi um sucesso, assim. A gente alocou basicamente 83% dela no mesmo dia. Então, isso é a eficiência de alocação, né? A gente deixou tudo prontinho para o fundo não ficar lá, o dinheiro não ficar no caixa, né, não render menos e não prejudicar a rentabilidade aí dos cotistas. Não sei se vocês repararam, mesmo dobrando o tamanho do fundo, a gente continua pagando 1,20 normal, tá? Então isso é eficiência de alocação, super bacana. Estou comentando isso porque às vezes o investidor não percebe e a gente faz cada desenho aqui planejado nas datas certinhas, né, para fazer toda essa eficiência. Mas então já está tudo alocado, tá, Luiz? O que a gente fez? A gente aumentou a exposição na dívida, hoje a dívida representa 90% do fundo, como eu comentei, é uma dívida por uma estrutura de custos, né? CRI e CRA, para você montar um do zero, ele é bastante caro. Então, a gente otimizou em uma dívida por questão de custo e dentro dela tem esses 35 devedores aí que eu comentei para você, tá? O CRI, a gente comprou mesmo um CRI temporário lá na carteira do fundo. Por quê? Enquanto a gente não tem a nossa alocação final definida, que são 10 milhões de reais, que a gente está negociando aqui uma alocação final, a gente não quis deixar esses 10 milhões rendendo caixa. Ah, Amanda, mas o caixa rende CDI, que está num patamar alto. Ele não rende 100% do CDI, tá? Ele rende ali uns 85% e o caixa tem imposto de renda, né? Então a alocação em caixa tem que ser só um pouquinho mesmo ali para despesas do fundo, para pagamento de rendimento. Nunca, se você deixa muito em caixa, não está rentabilizando bem. Então a gente comprou um CRI, tá? De uma empresa da Bem Brasil, é uma empresa que faz batatinha, não sei se vocês já ouviram falar. É um CRI corporativo, ele tem uma taxa mais baixa, que condiz com o risco da empresa, que é baixo também, só que já me rentabiliza muito melhor do que o caixa, né? Rendimentos de CRI são isentos de imposto de renda. Então, o fundo tem uma eficiência melhor de alocação temporária, enquanto a gente está decidindo os ativos finais, tá bom, Luiz? De novo, convido a abrir lá o relatório gerencial do fundo, que todas essas informações estão lá no detalhe também, tá?
Vamos descer aqui no chat. Olha, essa pergunta do Alex a gente recebe bastante, né? Boa noite. Será disponibilizado o relatório gerencial em formato do PDF? Olha, pessoal, ano passado a gente estava um pouco mais relutante com essa questão de mudar o formato do relatório gerencial. Porque a gente quis trazer uma inovação aqui para vocês, que é o Power BI, que depois que você aprende a usar a ferramenta, né? Eu no começo não sabia usar muito bem também, penei um pouco ali, aprendi inclusive a fazer um Power BI e hoje eu adoro usar, eu acho muito mais fácil, né? E a ferramenta, ela te permite, eu acho que o mais legal da ferramenta é você acompanhar o histórico de tempo, né? Você abre lá o Power BI, você vai na aba alocação. Aí você fala, nossa, olha como o fundo está hoje. Deixa eu filtrar aqui e ir para 6 meses atrás, né? Para você ver a evolução de alocação. Você vê o histórico de rendimentos, né? Você aperta ali no Power BI e você vai filtrando. Então, ele é muito legal para quando você ativamente quer fazer umas análises ali direto no BI. Mas tem muita gente que não gosta, né? O pessoal não se adapta ou simplesmente prefere um PDF. Então, nesse sentido, tá, Alex? E todo mundo que não gosta aí do Power BI, a gente começou a fazer um projeto esse ano para a gente ter os dois tipos de relatório, tanto em Power BI quanto em PDF. Né? As cascas ali do PDF já estão prontas e agora é basicamente a gente criar a rotina de alimentar aquilo e divulgar para vocês. Tá? A gente tem que lembrar aqui que esses relatórios gerenciais são todos feitos pelo time aqui de gestão, eles dão bastante trabalho, principalmente no SNCI, que lá a gente tem risco obras e vendas, então a gente tem o relatório gerencial e o de monitoramento, então o time, né, isso além do dia a dia ali que o time faz, de análise de mercado, de pipeline, de negociação, de bater todas as contas do fundo, então a gente está adicionando uma atividade, que é fazer o relatório gerencial em Power BI, por isso que tem um período de adaptação aí para entrega, tá? Mas está no radar aqui sim, aqui dos fundos da minha área, né, SNCI, SNAG, SNLG, SNEL, talvez daqui uns 2 meses a gente já comece a divulgar, tá bom? Mas aí a gente vai avisando vocês em primeira mão. Ah, gostei aqui, ó, o pessoal da Suno até mandou o grupo do Telegram. O Telegram, tá, gente? Eles mandaram aqui o do Snag. A gente tem de todos os nossos fundos. Cada um dos fundos tem um Telegram, que é um canal ali de comunicação direta com a gestão. Então, isso é super bacana, porque você tem qualquer dúvida, você manda lá. A gente costuma responder bem rápido, né? Eu, às vezes, demoro um pouquinho, respondo de noite, enfim. Mas é um canal direto de contato com gestão aqui. Então, para você que tem bastante dúvida ou que gosta simplesmente de acompanhar discussões ali dos fundos, eu sugiro entrar no Telegram e acompanhar, que é muito bacana, né? Mais um dos trabalhos que a gente faz aqui para estar próximo dos cotistas e para dar mais transparência ainda do trabalho aqui do time de gestão, tá? Ah, o meu pipeline falou assim, que alocaram muito rápido mesmo das emissões que eu participei, nenhuma foi tão rápida como as do SNCI e do SNAG. Bem lembrado. A do SNCI também, a gente fez o último follow-on, foi um volume menor, né? Foi 50 milhões no final do ano passado, mas em 25 dias, se eu não me engano, estava tudo alocado. Então, isso é muito um perfil nosso, né? A gente sempre deixa uma esteirinha aqui de operações, que é o nosso pipeline, prontas para quando a gente for fazer um evento de crescimento, a gente alocar bastante rápido, né? Dá trabalho, são vários pratinhos que a gente vai ali segurando ao mesmo tempo, né? Para a gente crescer da forma mais coordenada possível, mas o resultado é muito positivo, né? A gente traz ali, primeiro, uma estabilidade maior de rendimentos, porque eu aloco rápido, então eu já distribuo rápido também, e não deixa o fundo ali no caixa, parado por muito tempo, né? Isso gera muita insatisfação, né? O cotista fala, poxa, por que você cresceu o seu fundo se você não tem onde alocar? Então, a gente nunca ficou, assim, 2 meses para alocar um follow-on. A gente sempre foi bastante ágil, e é isso que vocês podem esperar da gente aqui nos próximos eventos de crescimento. Parabéns para a Amanda e para o time inteiro que ficou comigo, finalzinho lá do ano passado, quase estourando a champanhe e alocando o Snag aqui em dezembro. Bom, o Phineas Paper perguntou se já tem RG em PDF, então é um projeto, né? Isso deve sair nos próximos meses, mas a gente já começou a fazer as máscaras aqui, né? A preparar. E o SNID ficou bem legal em PDF. O SNID, ele, como ele é um fundo novo, a gente já fez ele nesse formato que o mercado tanto pediu para a gente, né? Então foi priorizado o PDF em vez do Power BI, que inclusive é muito mais rápido, né? Você criar uma base ali de Power BI demora, então, enfim,
foi priorizado no SNID o PDF. Nos outros fundos a gente vai fazer aos pouquinhos, tá? Mas vamos fazer assim, vamos atender. No passado a gente estava mais relutante, esse ano, beleza, vamos fazer então em PDF, que o pessoal está pedindo muito. Luiz, gostei dessa pergunta do Luiz. Vocês têm alguma perspectiva já de quando vão começar a diversificar? Boa, Luiz. Então, primeiro ponto, né? Por que a gente nasceu aqui com um fundo, com uma parceria, né, ali comercial com a Boa Safra para o fundo nascer, e um fundo que tem uma exposição direta em soja, né? Indiretamente, eu já falei para vocês que ele é bastante diversificado, e hoje esses 35 aí contratos de revenda que suportam a dívida são revendas que têm uma receita que não vem só de soja, né? Elas têm vários outros produtos. Mas, de qualquer forma, quando a gente vai diversificar, a gente quis começar o fundo assim, para ser um fundo high grade, que a gente chama, então um fundo de risco baixo, e a gente foi reforçando o nosso time aqui para entender melhor as características do mercado agro e se expor a outros riscos de uma forma saudável, né? A gente não queria antes tomar um risco aqui de uma operação que a gente tinha dúvida das garantias, principalmente, da execuibilidade, né? Nossa, deu ruim em alguma operação. Como eu consigo executar uma garantia do agro, né? Às vezes uma garantia viva de animais ou de sacas, né? Isso não apodrece, como que eu consigo vender? Ou se não, o agro, eles têm muitos imóveis operacionais. Em um cenário de RJ, eu não posso executar um imóvel operacional, balanços ali de empresas muito frágeis. Então, assim, a gente não queria expor num risco maior do que a gente achava que era necessário, primeiro ponto, e um risco que a gente não conseguia medir com muita clareza. Então, nesse meio tempo, né, desde que o Snag nasceu, a gente primeiro reforçou o time, a gente tem hoje o Otaciano aqui, vocês já devem conhecer, ele é nosso diretor agro, o Otaciano é uma pessoa que sempre foi desse mundo agro, conhece muita gente, então, além dele colocar a gente mais em contato nesse mundo agro e trazer mais oportunidades de investimento, ele é uma pessoa que senta ali junto comigo no comitê de investimento para a gente debater operação, debater risco. Então, a gente já reforçou aqui nosso pilar de time, né, para dar mais suporte nas análises e nas opções de operação. E junto com isso, a gente desenvolveu todo um rating interno, né, então nota de crédito para as operações, e a gente fez isso muito em parceria com a Research, né? Então a gente fez aqui um modelo, a gente fez várias rodadas de discussão, porque o time da Research fica todo dia ali no ambiente agro, né? Então a gente fez reuniões para debater riscos, e hoje a gente tem uma ferramenta bem legal funcionando, né? Ainda dá para melhorar muito, né? A gente conversa. Hoje teve uma reunião, inclusive, com uma empresa que faz só monitoramento de fazendas via satélites, né? Então a gente entende que tem que trazer cada vez mais mecanismos de proteção, só que a gente já está ficando mais confortáveis com algumas operações, tá? Então, no próximo movimento de crescimento do fundo, certamente o investidor pode esperar aí bastante operações diferentes, muita coisa saiu nesse meio tempo, a gente está com um pipeline, né, opções de operações aqui bem aquecidos, e certamente no próximo crescimento do Snag vocês podem cobrar e vão ser atendidos, além de uma alocação rápida aí, novas operações para o fundo, tá? Já estamos desenhando aqui, já estamos estruturando, está acontecendo, e a gente quer trazer isso para vocês também, agora que a gente está mais confortável com alguns riscos, tá? Bom, vamos lá, o pessoal está todo feliz do PDF, o time que não está muito feliz, que vai ter que fazer mais um relatório, mas depois que está pronto ali, o dia a dia fica mais fácil. O Caldeira mandou boa noite. Olá, Amanda, eu sou cotista e já estou muito confiante na gestão do fundo. Parabéns a todos. Boa. Obrigada, viu, Caldeiras? O Sardinha, ó, estou esperando um fundo infra. Quando vai sair? Já saiu, Sardinha. A gente estava na B3 mês passado. Esqueci o dia certo que a gente lançou o SNID, mas já existe esse fundo, chama SNID 11. Esse é um fundo de infra super bacana. Ele é um fundo que tem isenção de imposto de renda tanto no rendimento quanto no ganho de capital, e ele é focado ali em investir em projetos de infraestrutura, tá? Então, já existe, inclusive alguém aqui até elogiou que ele é o único fundo que já tem um relatório em PDF. Aproveita, entra no site da Suno ali, conhece o fundo, e, enfim, se você estiver confortável, né? Infra também é um segmento muito legal de ter na carteira, igual eu comentei do agro,
infra é um outro segmento que traz uma boa diversificação e uma boa expectativa, né? Todo mercado, toda economia que está crescendo, a infraestrutura é sempre o básico, né? A gente tem infraestrutura imobiliária, mas a gente tem outros tipos de infraestrutura, né? De energia, de telecomunicação. Então, esse fundo de infra, ele suporta exatamente isso, tá? Já temos, é o SNID 11. Ó, o Rodolfo está me pedindo subscrição. Ó, Rodolfo, é o que eu comentei, a gente está com um pipe muito bacana, diversificado, aquecido, tendo aí condições de pressão e temperatura boas de mercado. Vocês podem esperar crescimento do fundo sim, né? O SNAG, ele é um fundo novo. O tamanho do mercado dos fiagros, ele já está em 10 bilhões, então olha como cresceu, né? A gente tem 300 milhões, a gente está crescendo e a gente tem uma ambição aqui muito grande de ser um dos maiores fiagros do mercado. Então, para isso, a gente tem que, de fato, né, crescer, trazer diversificação. Então, a gente está esperando isso também, tá? De novo, momentos certos de mercado, que a gente possa fazer subscrições em preços que façam sentido, com o pipeline todo certinho, a gente anuncia isso e vai crescendo o fundo, tá? Vamos lá, o Finis Newspaper mandou o seguinte: o que seria a linha da receita de movimentação de ativos, que teve 420 mil em janeiro? A receita dobrada de aluguel em janeiro foi por quê? Em dezembro, zero. Boas perguntas aqui. Então, vamos lá. Em dezembro, o que aconteceu com a nossa parte de aluguéis, né, do fundo? A gente teve um evento ali de atraso no pagamento, porque foi final de ano, Natal, né, a Boa Safra é quem paga o aluguel aqui pra gente. Então, estava ali com todas as contas dela de final de ano e ela acabou esquecendo de pagar o aluguel de dezembro. Então, foi um atraso, né? Ela pagou no finalzinho de dezembro, mas já não era dia útil, né? Foi até no final de semana. Isso foi contabilizado só em janeiro. Então, foi por isso que a receita de aluguel veio dobrada, tá? Então, respondendo a sua primeira pergunta. As movimentações de ativo também, o que aconteceu? Como eu comentei, a gente liquidou a segunda emissão de cotas no dia 29 de dezembro e no mesmo dia já alocou num CRA, né? No dia seguinte, já não era mais dia útil, já era final de ano, e aí esse CRA começou ali a render certinho em janeiro, né? Só que janeiro ele tinha uma rentabilidade só de 10 dias úteis, certo? Porque ele paga ali todo dia 10. Então, o que a gente fez, né? O primeiro mês do CRA, ou de qualquer dívida, ele fica um valor represado, porque ele paga no dia 10, mas ele rende até o dia 30 do mês, né? Então, você fica com basicamente metade da rentabilidade dele sem receber. Isso é uma dinâmica que acontece sempre só no primeiro mês, porque a partir do segundo mês, você já recebe, né, o dia 15 do mês passado até o dia 15 do mês referência. Mas quando logo que o ativo nasce, você recebe do dia 0 ao dia 15. Então, o que foi essa movimentação de ativo, né? Chegou no dia 30 ali de dezembro, a gente fez uma movimentação desse CRA para a gente receber esse pedaço que ficou represado durante o mês de janeiro. Então, foi basicamente isso dos dois movimentos, tá? O aluguel foi ali um atraso, e o CRA foi uma questão que era o primeiro mês dele, então ele pagou 15 dias úteis, o restante do mês de janeiro ficou represado, então a gente faz essa movimentação aí de ativos para gerar o valor total, tá? Basicamente isso. Vamos lá, o Júnior mandou, com cenário de queda de juros, qual vai ser a postura do fundo? Acho que assim, a gente ainda não tem um cenário aqui de queda de juros, né? Pelo contrário, esse ano é o que eu comentei no começo da live, né? Os juros devem manter nesse patamar mais elevado, ele vai cair, mas devagar. E como eu comentei, a dinâmica do CDI é muito diferente da inflação, que é uma surpresa todo mês, né? O CDI a gente tem uma previsão muito melhor e a gente consegue se organizar para ir fazendo novas alocações e manter uma rentabilidade que a gente acha que faz sentido para o fundo, tá? Bom, pessoal, eu ia falar, desculpa se eu não consegui responder alguma pergunta, mas eu vi que respondendo essa do Júnior eu consegui responder todas aqui, basicamente. Queria agradecer a vocês por mais essa live. De novo, ficando dúvidas, fiquem à vontade para mandar lá no Instagram da Suno Asset, tá? A gente está sempre abrindo caixinhas de perguntas e no Telegram, que é um canal direto aqui com o time de gestão. Boa noite para vocês e logo menos tem o Suno Notícias, hein? Eu vou acompanhar aqui do meu celular, vocês acompanham daí. Muito obrigada, viu, pessoal, pela audiência. Tchau, tchau.